Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos. Nós estamos na revisão de última hora para o Enem. São 30 questões de matemática resolvidas e comentadas, questões sobre assuntos importantes avaliados na prova. Na descrição do vídeo e também lá no facebook.com/aula do Guto, estou deixando um link para você baixar uma versão impressa da lista contendo as 30 questões. Vamos lá? Considere que os quarteirões de um bairro tenham sido desenhados no sistema cartesiano, sendo a origem o cruzamento das duas ruas mais movimentadas desse bairro. Nesse desenho, as ruas têm suas larguras desconsideradas e todos os quarteirões são quadrados de mesma área e a medida de seu lado é a unidade do sistema. A seguir, há uma representação dessa situação em que os pontos A, B, C e D representam estabelecimentos comerciais desse bairro. Então, a gente tem aqui os pontos A, B, C e D. Você está dando para enxergar muito bem aqui, né? Não está muito destacado, mas aqui a gente tem esse eixo X e esse eixo Y do sistema de coordenadas. E um quarteirão é um quadradinho. Suponha que uma rádio comunitária de fraco sinal garante área de cobertura para todo estabelecimento que se encontre num ponto cujas coordenadas satisfaçam a inequação x² mais y² menos 2x menos 4y menos 31 menor ou igual a zero. A fim de avaliar a qualidade do sinal e proporcionar uma futura melhora, a assistência técnica da rádio realizou uma inspeção para saber quais estabelecimentos estavam dentro da área de cobertura, pois estes conseguem ouvir a rádio enquanto os outros não. Os estabelecimentos que conseguem ouvir a rádio são apenas A e C, B e C, B e D, A, B e C, B, C e D. Bom, essa é uma questão de geometria analítica, a gente vai precisar lembrar aqui qual é a equação da circunferência. Vamos escrever aqui, ó. É assim, x menos a coordenada x do centro da circunferência ao quadrado, mais y menos a coordenada y do centro da circunferência ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. A gente precisa transformar essa expressão aqui em algo parecido com isso aqui, aí a gente consegue analisar. Mas você pode observar que aqui tem um menor ou igual. Né? Não tem só o igual, porque aqui é a equação da circunferência, ou seja, eu quero saber os pontos que satisfazem exatamente a circunferência. Quando a gente tem menor ou igual, a gente também está considerando aí os pontos que estão internos à circunferência. Então, como que a gente vai ter a solução desse problema? A partir do momento que a gente tiver a equação da circunferência, os pontos que estiverem internos a essa circunferência são aqueles que estão dentro da área de cobertura. E os pontos que estiverem externos são aqueles que estão fora da área de cobertura. Então, a gente precisa descobrir qual é o centro dessa circunferência, quais são as coordenadas x e y do centro dessa circunferência e também qual é o raio dessa circunferência. Eu vou escrever aqui essa inequação e a gente vai trabalhar com ela. x2 mais y2 menos 2x, menos 4y, menos 31, menor ou igual a zero. Eu vou juntar aqui as parcelas que tem x, tá? Então, x2 menos 2x, vou deixar um espaço, depois vai ficar claro por quê, mais y2 menos 4y, menos 31 eu vou passar para o segundo membro, vai ficar menor ou igual a 31. Ok? Olha só, para eu ter um binômio aqui, né, ao quadrado, e aqui também, eu preciso utilizar uma técnica que é a técnica de completar quadrados. Aí eu vou ter um trinômio, que na forma fatorada fica desse jeitinho aqui. Então, olha, x2 menos 2x. Esse termo aqui é aquele do produto notável que fica duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo.
primeiro termo seria x, o segundo termo seria 1, né? Porque 2 vezes x vezes 1 dá 2x. Mais o quadrado do segundo termo, a gente vai colocar aqui agora. O quadrado de 1 é 1. Na hora que a gente escreve isso aqui na forma fatorada, esse trinômio fatorado fica x menos 1 ao quadrado. E aí vamos fazer o inverso para ver se está certinho. Olha. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, está aqui, mais o quadrado do segundo termo. Bacana. E aqui? Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Bom, vamos escrever, vai ser y menos, vou colocar um mais aqui, y menos quanto? 2 vezes y, 2y, vezes quanto? Vai dar 4, vezes 2, não é verdade? Então, y menos 2 ao quadrado. E aqui eu tenho que lembrar que eu tenho que somar o quadrado do segundo termo, que é 4. Vamos tirar a prova? O quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Ok. E isso, antes de completar aqui, eu tenho que pensar uma coisa. Eu não posso simplesmente ficar somando números, né? Porque aí eu mudo o equilíbrio da minha inequação aqui. Se eu fizer isso, está errado. Eu somei 1 e 4 no primeiro membro, então eu tenho que somar 1 e 4 no segundo membro também. Tudo que eu faço em um membro, né, eu tenho que fazer no outro também, senão eu estou modificando aqui a minha inequação. Então, aqui agora, eu tenho x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, menor ou igual a 31 mais 1, 32, 32 mais 4, 36. Isso aqui é o raio ao quadrado, portanto, o raio R é igual a 6. O que essa informação significa? Que tudo que estiver dentro dessa circunferência de raio 6 está dentro da área de cobertura. Tudo que estiver fora dessa circunferência de raio 6 está fora da área de cobertura. E quando a gente compara esse aqui, x menos 1 com x menos o x do centro, y menos 2 com y menos o y do centro, a gente conclui que as coordenadas do centro dessa circunferência estão aqui, ó, 1, x valendo 1, y valendo 2. Então, aqui, estou colorindo de verdinho, é o centro. Aqui, x vale 1 e y vale 2. Muito bem, agora a gente tem uma circunferência que tem que ter raio 6, né? Olha, se eu traçar 6 nessa direção, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bacana. Vou traçar 6 aqui também nessa direção. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem até aqui embaixo, ok. 6 nessa direção também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a circunferência vai passar nessas regiões aqui. Tá? A dúvida é, o ponto B claramente vai estar dentro, né? Se eu penso aqui no arco da circunferência, o ponto B está dentro. O ponto A e o ponto C também vão estar dentro, se eu penso aqui no arco da circunferência. A dúvida é realmente em relação ao ponto D. Tem uma ferramenta aqui para a gente poder fazer essa circunferência com o centro aqui em 1 e 2. Olha só. Tá aqui. Com essa ferramenta, a gente consegue perceber claramente que o ponto D ele vai ficar fora. Tá? O ponto D não está na área de cobertura. Mas aí você pode pensar assim, mas lá no Enem eu não vou ter essa ferramenta de fazer esse desenho, não vou ter um compasso lá para poder desenhar essa circunferência. Então, como que a gente pode
detectar, né, e descobrir se realmente esse ponto D ele está dentro da área de cobertura ou não. Tem duas maneiras. A primeira delas é você utilizar o próprio desenho mesmo. Olha só, se eu partir aqui do centro e em direção até o ponto D, repara o que vai acontecer aqui. Eu vou percorrer a diagonal do primeiro quadradinho, diagonal do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto quadradinho. Então eu percorri 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Se a gente considerar que o lado do quadrado é 1, então a diagonal dele mede raiz de 2. 5, se eu fizer 5 vezes raiz de 2, raiz de 2 aí aproximadamente 1,4, tá? Não preciso nem pegar para duas casas decimais. Se eu fizer 5 vezes 1,4, eu já tenho aqui 5 vezes 1,4 vai dar 7. Então a distância do centro aqui da minha circunferência até o ponto D já dá uma distância de aproximadamente 7, já é maior do que 7. Então, claramente, o ponto D está fora da área de cobertura. Esse estabelecimento D aqui, então, ele não está na área de cobertura, portanto, não vai conseguir ouvir a rádio. E qual que é a outra forma? É um pouco mais demorada, mas vai chegar no mesmo resultado, que é a gente vai precisar utilizar a fórmula de distância entre dois pontos, ou seja, a distância entre o centro da circunferência e o ponto D. A gente vai perceber nesse cálculo que a distância vai ser maior do que o raio da circunferência. Vamos lembrar qual é a fórmula de distância entre dois pontos? Para isso eu preciso demarcar bem quais são as coordenadas dos pontos. Do centro da circunferência, as coordenadas 1, 2. E aqui do ponto D, as coordenadas são no x. Aqui é a origem, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E y, menos 1, menos 2, menos 3. A distância entre esses dois pontos vai ser a raiz quadrada da diferença entre as coordenadas x ao quadrado. Então, 1 menos menos 4 fica 1 mais 4 ao quadrado, mais a diferença das coordenadas y também ao quadrado. 2 menos menos 3 fica 2 mais 3 ao quadrado. Olha, isso aqui fica 5 ao quadrado, dá 25, mais 25. 2 mais 3, 5 também. Então, 25 mais 25, isso é igual a 2 vezes 25. A gente pode tirar a raiz quadrada de 25, que dá 5, 5 raiz de 2. Aí a gente volta a essa mesma situação. Tá? Aqui a gente só observa o desenho. Aqui a gente está realmente fazendo um cálculo utilizando geometria analítica, a fórmula de distância entre dois pontos. Voltando à questão, os estabelecimentos que conseguem ouvir a rádio são apenas A, B e C. A resposta correta, alternativa D. Tudo bem? Então, olha, essa é uma questão que envolve equação de circunferência, tá? Tem que conhecer aí plano cartesiano, coordenadas cartesianas, e ela desfaz um pouco aquele mito de que o Enem não cobra conteúdo específico, tá? Geometria analítica é um conteúdo lá do ensino médio e ele é amplamente explorado nessa questão. Então está resolvida mais essa questão. Já já a gente volta para resolver mais uma questão da nossa série de revisão de última hora para o Enem. Tá bom? Abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.